Sejam todos bem-vindos à nossa aula 13 da disciplina Estruturas de Dados Avançadas. E hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre AVL. Então, a gente vai ver rotações e o algoritmo. Então, aqui é o sumário. A gente vai rever alguns lá da nossa aula passada, né, no caso. E basicamente a nossa definição de AVL. E depois a gente parte para o conteúdo da nossa aula, né, o que a gente vai manter o nosso foco. Então, aula passada, a gente viu a definição de árvore AVL. Então, basicamente é uma árvore binária de busca, onde cada nó você vai ter o BAU, né? Você vai ter essa diferença entre uma altura esquerda e uma altura direita. Então, tem que estar menos 1, ou seja, pode ser menos 1, 0 e 1. Okay? Então, quando isso acontece, né? De você ter esse BAU igual a menos 1, 0 e 1, então você tem que. Esse nó ele é regulado. Em outras palavras, para ser AVL, todo nó tem que ser regulado. Basicamente. Okay? Agora vamos para a AVL aqui. Então, antes de dar prosseguimento, só ver aqui um exemplo de árvore AVL. E também um problema que pode dar aqui nela, tudo bem? Depois que a gente faz alguma inserção. Lembrando que hoje a gente vai focar na inserção, tá? Então vamos calcular aqui os baus aqui. Bau aqui de folhas, né? No caso a gente viu que é 0, né? Porque a gente tem altura 0 em cada subárvore aqui. Aí fica 0 menos 0, que dá igual a 0. O bau desse cara aqui, ó, a altura desse cara aqui é 1, menos a altura desse aqui que é 1 também. Ou seja, com menos 1 dá 0. A altura da raiz aqui, aliás, o bau da raiz é a altura da subárvore direita, que é 1, menos a altura da subárvore esquerda, que é 2. Então fica 1 menos 2, você vai ficar com menos 1. Okay? Então, para você inserir, vamos supor que você vai inserir, por exemplo, um nó bem aqui. Okay? Então, quando você faz essa inserção aqui, aí ela deixa de ser AVL. Bem? Por quê? Porque o BAU desse cara aqui, ó, é 0. Ele vai ser 1 menos 0, porque não tem nada do outro lado, né? Então fica 1, né? Então ele vai para 1. O BAU desse cara aqui também, ó, vai ficar 1 também, porque vai ficar a altura 2 menos a altura 1. Então fica 2 menos 1, dá 1. O BAU da raiz também vai ser modificada também, né? Então aqui tu tem 1, agora você tem a altura 3 aqui. Então fica 1 menos 3, dá menos 2. Então ficou desregulado, deixou de ser AVL. Tá? Então aqui nesse caso, a gente percebe até que o baus que foram modificados aqui são exatamente do caminho que você percorreu quando você foi fazer a inserção, né? Então, aqui vai ter baú 0, né? Quando você inserir. Mas esse caminho aqui, ele é muito importante, né? Por exemplo, você pode ter aqui uma árvore, aí você vai lá da raiz, você quer inserir, aí vai caminhando lá, né? Menor, maior e tal. Pronto, tenho que inserir bem aqui assim. Então, o BAU desse caminho aqui todo, de cada um desses caras aqui, podem ser modificados, né? Por quê? Porque simplesmente você pode modificar a, a, a altura de alguma subárvore, tá? Então, você pode ter alguns BAUs aqui que sejam modificados. Ok? Então, a gente tem que ter atenção nesses caras aqui, ok? Então, qual, qual seria uma ideia aqui para a gente resolver esse problema aqui, né? Então, basicamente, né, aqui você percebe que você aumentou, né, a altura da sua subárvore esquerda e o da sua subárvore direita você não fez modificação nenhuma, ele continuou o mesmo, mas o problema foi aqui, né? Você colocou alguns nós a mais aqui e o que seria interessante você fazer seria um certo balanceamento, né? Você fazer a transferências de alguns nós, né, que estão aqui na tua esquerda para a tua direita. Okay?
Só que você não pode fazer isso de qualquer jeito, porque lembra que é uma árvore binária de busca, né? Eu simplesmente não posso tirar esse nó daqui e jogar lá pro outro lado, né? Porque vai deixar de ser árvore binária de busca. Então a ideia, né, seria você pegar algum cara daqui para ser da tua raiz, para enfim a tua raiz poder ir lá pro outro lado e tu poder fazer algumas modificações, né? De alguma esse balanceamento. Ok? Então é nisso que a gente vai trabalhar hoje, né? O nosso foco. Ok? Então, depois que a gente faz uma certa inserção, depois a gente vai balancear a nossa árvore para que ela possa voltar a ser uma árvore AVL novamente. Então, inseriu, deu algum nó desregulado, então você vai fazer esse balanceamento para você ter a sua árvore AVL novamente. Ok? Então vamos aqui fazer aqui algumas análises aqui para a gente notar, né? Então veja que o único nó que está dando problema é esse cara aqui, né? Ó, tudo bem? Então esses outros aqui, ó, cada subárvore dele, né? Você pode ver que é uma árvore AVL. Bem? Então vamos focar nesse cara aqui. Tá? Então, aqui no nosso caminho, ó, se você tiver uma certa AVL a mais, então você pode talvez aqui modificar o balde desses caras aqui, e todos derem problema, né? De ser ou menos 2 ou então 2, né? Para deixar de ser AVL. Mas o que vai importar pra gente vai ser o último cara, tá? Então tu pega esse cara aqui, supõe que ele é o último cara que dá problema, ou seja, daqui para baixo, né? Aqui na esquerda dele, ou então na direita dele, né? Você tem que são duas árvores AVL, tá? Então, o nosso intuito é o quê? Esse cara aqui deixou de ser AVL, né? Porque ou o lado esquerdo ou então o lado direito aumentou a altura e ficou com problema, tá? Então, o nosso objetivo é fazer o balanceamento para ele ficar regulado, né? Ou seja, ele está desregulado. Então a gente vai fazer ele ficar regulado com o objetivo também de deixar a altura da árvore dele como estava antes. Então lembra, ó, que aqui você tem uma árvore, aí você aumentou a altura dessa árvore. Então o nosso objetivo vai ser balancear aqui para a altura desse cara voltar a ser a mesma que estava lá antes, que é 3, né? Ou seja, você estava lá com a altura 3, aí você inseriu o cara, ficou com a altura 4, então tu faz o balanceamento, ou seja, tu vai regular esse nó aqui que está desregulado aqui na raiz e vai fazer com que a altura dele volte a ser 3 novamente. Aí se a altura dele for 3 novamente, qualquer outro cara que esteja lá para cima vai continuar exatamente com o mesmo BAL. Tá? Então, esse aqui seria o nosso objetivo. Talvez a gente não consiga, mas dá pra gente resolver da melhor forma possível, sim, tá? Então, vamos aqui agora. Então, vamos fazer a análise de um caso mais geral, tá? Então, a gente vai fazer rotação, tá? Então, suponha que você tenha um nó Z aqui. Esse nó aqui é o cara que está desregulado. Então, vou supor que ele tem o BAL menos 2, né? Então, ele tem um BAL menos 2. Aí ele tem um U aqui. Então, se ele tem um BAL menos 2, então a subárvore esquerda dele é a que está mais alta, tá? Então, como ela está mais alta, eu sei que ele tem pelo menos um cara lá. Que aqui eu estou chamando esse cara de U, tá? Então, esse cara pode ter duas árvores, que eu vou chamar de T1 e T2. E o Z também ele pode ter uma subárvore na direita dele, que eu vou chamar aqui no caso de T3. Okay? Então, suponha o seguinte, né? Você tem aqui essas alturas, né? Aqui você tem a altura H. Então, a ideia é que você tenha inserido, né? Colocar qual desse aqui sendo menos 1.
para a gente fazer análise, né? Por quê? Por que menos 1, professor? Porque se você colocar menos 1, a altura dessa árvore aqui, ó, ela vai ser maior. Então estou supondo que você veio inserindo, né, a maior, a menor, tal, veio aqui para essa árvore e colocou bem aqui. Okay? Então, você adicionou o cara lá no T1, aí o T1 continuou sendo AVL, T2 continuou sendo AVL, esse cara aqui continuou regulado, mas esse cara aqui ele deu problema, tá? Então, aqui você tem um AVL e aqui também você vai ter um AVL. Então, o nosso problema aqui é tentar resolver o Z, tudo bem? Para fazer o Z voltar a ser regulado, um nó regulado para ele voltar a ser AVL, tá? Ok? Então, já que está dando problema com o menos 2, então a altura dessa subárvore aqui, ó, tem que ser H mais 2. Por quê? Porque H menos H mais 2 dá menos 2, que é o BAL desse nó aqui que está desregulado. Okay? Então, a altura desse cara aqui, ó, é H mais 2. Se ele é H mais 2, eu sei que essa árvore aqui é a maior, é a mais alta, desculpa, né? Por quê? Porque que eu estou considerando que aqui você vai ter o menos 1 e aqui vai ser maior, tá? Então, esse cara aqui tem que ter a altura H mais 1. Okay? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então, ele tem H mais 1. E esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele vai ter a altura... se esse aqui ele tem H mais 1, e eu sei que o BAL do é menos 1, então aqui tem que ser H. Bem, porque fica H menos H mais 1, dá menos 1. Bem? Então pronto, dado que a gente fez essa análise... e claro, né? Tem a altura geral aqui da árvore, né? Ó, lembra que depois que a gente insere, deu problema lá com a altura. A altura aqui geral é H mais 3, né? Porque você tem que a altura geral daqui é a maior que você tem aqui é H mais 2, mais 1, né, que é o do geral, aqui você fica com H mais 3. Então, o nosso objetivo, depois que a gente fizer o balanceamento, ela volte a ser H mais 2, né? Porque lembra que você aumentou a sua altura em 1 aqui. Ok? Então, como é que a gente pode fazer esse negócio? Qual é a transformação que a gente vai fazer para isso dar certo, né? Então, claro, né, a gente tem que pensar também que ela tem que continuar sendo binária de busca, tá? Então, não é apenas regular os nós, né? Ela tem que continuar sendo árvore binária de busca para continuar sendo AVL. Então, esses caras aqui, ó, que são menores do que o U, né? Eu tenho que ter eles sempre, né? Aqui em uma subárvore que está à esquerda do U, né? O T2, né? Ele tem que estar à direita do U, só que ele tem que estar à esquerda do Z também, tá? Porque todos esses caras aqui têm que ser menores do que o cara que está no Z, tá? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Professor, o senhor falou que tinha uma ideia que era assim, né? Pega os caras daqui para passar para o outro lado. Só que você não pode fazer isso de qualquer jeito, né? E como tem que ser binária de busca, então tem que escolher um cara daqui para ser a nova raiz, para esse cara aqui descer. Será que você não consegue fazer isso, não? Por exemplo, né? Você pega Z, sobe e... Não, o U sobe e o Z desce. Okay? Então, será que dá certo? Vamos ver aqui. Então, vamos colocar aqui o U aqui em cima, ó, e o Z aqui embaixo, tá? Então, desci o Z. Então, quem pode ficar na esquerda do U? Eu tenho que colocar, no caso, o T1, né? Então, o T1 tem que ficar à esquerda do U, não tem jeito, tá? E agora, como é que eu faço, né, aqui com o Z, né? Porque eu tenho o T2 e tenho o T3. Ó, o T3 não tem jeito. São os elementos maiores do que o Z, não tem para onde correr, eles têm que ficar aqui ainda, né? O T3. Agora eu tenho o T2 que está solto aqui, que eu tenho que resolver esse problema aqui para ele. Então, nota que ele, né? O Z, ele é maior do que todos os elementos que estão lá no
no T2, ou seja, todo mundo que está lá em T2 são menores do que o que está no Z. Tá? Então você pode colocar aqui do lado, ó, à esquerda, porque à esquerda do Z são todos os elementos que são menores do que ele. Tá? E aqui no caso você pode fazer isso sim. Então continua sendo binária de busca. Agora, será que eu consegui resolver o problema do balanceamento? Eis essa questão, né? Só botar um pouco mais para cá. Pronto. Então a gente vai verificar isso agora, tá? Então o tamanho de T1 é H mais 1. Tamanho de T2 é H. Tamanho de T3 é H. Ok? Então aqui a gente percebe que o BAL do Z ele é zero, né? Porque ficou H menos H. Então H menos H é zero. Então a altura até o Z, né? Você pega a maior dessas duas alturas aqui, que é H, e soma 1, ou seja, você tem o H mais 1. Você tem essa altura aqui é H mais 1. É exatamente a altura lá da outra subárvore esquerda do U, tá? Então, o U aqui, ele vai ter bar o quê? H mais 1 menos H mais 1, ou seja, vai ser 0. Então, aqui você tem bar 0. Ok? Então, lembra que T1, T2, T3 eram árvores AVL, tá? E aqui a gente continua com ele sendo árvore AVL, tá? E o BAL do U e do Z, eles são zero aqui, ou seja, eles são regulados. E como a gente sabe que ainda continua sendo árvore binária de busca, então a gente percebe que essa árvore toda aqui, ela é uma árvore AVL. Então ela é uma árvore AVL. Agora, a altura geral dela qual é? Então você pega a altura da subárvore direita e a da esquerda. Você pega a maior, que no caso é H mais 1 e H mais 1. Então o maior é H mais 1. Aí você soma 1, que é para você ter até o 1. Ou seja, você continuou com H mais 2. Aí olha só que legal. A gente conseguiu diminuir a altura da nossa árvore. Tá? Então a gente tinha essa árvore aqui depois que a gente inseriu, né? Que a gente aumentou a altura desse T1 aqui. Aí depois que a gente fez aqui essa rotação, é o que a gente chama, né? Depois que a gente fez essa rotação, aí a altura voltou a ser H mais 2 novamente, né? Então aqui a nossa altura da árvore, ela, ela voltou a ser a da árvore original. Tudo bem? Então vamos agora fazer essas modificações aqui, né? A gente vai fazer o algoritmo dessa rotação aqui. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, né? Vou supor, né, que tem o PT, tá apontando aqui para o U, e a gente vai ter o objetivo de transformar essa árvore aqui nessa árvore aqui. Então a gente vai fazer as modificações desses ponteiros e também desses baús aqui. Então primeiro vamos focar aqui nos ponteiros. Okay? Eu vou dizer que eu vou ter um PTU aqui, né? É um ponteiro que vai apontar para o U. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. PTU recebe. Deixa eu colocar com outra cor. Vou colocar com verde aqui para ficar mais claro. Então, PTU recebe PT do ESC. Okay? Então fiz essa modificação aqui. Aliás, eu criei esse PTU aqui para ele facilitar um pouquinho a minha vida. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer agora, né? Eu vou fazer essa ligação aqui, ó, do Z com o T2, tá? Basicamente é o que, né? pt.esc e vai receber a direita, né?
seja... Então, fiz essa modificação. Então, eu vou apagar o que eu fiz aqui. O papel que eu fiz aqui, né? Eu fiz isso daqui, ó. Ok? Então, fiz isso. Agora, pronto. Eu já tenho essa ligação aqui e já tenho essa árvore aqui, né? Agora, eu tenho que fazer essa outra ligação aqui, ó. Que é fazer a ligação da direita com o U, né? Lembra que eu posso fazer ela agora. Se eu tivesse feito ela antes, eu teria problema, né? Porque como é que eu iria achar essa árvore T2 aqui, né? Então de fato, eu tinha que fazer essa aqui primeiro, tá? Então, a direita dele, né? Tem que apontar para quem? Para o U. Ou seja, tem que apontar para o PT. Tá? Então, vamos fazer aqui agora. Então, PT. Aí aqui, a gente faz a modificação aqui, né? Apaga aqui e faz a modificação aqui desses pontos. Ok? Então eu fiz tudo isso daqui. Né? Então, fiz tudo isso daqui. O que falta ainda é eu tenho que deixar o PT apontando, né, para a nova raiz dele, né? Ou seja, eu tenho que pegar esse PT aqui e apontar para o U. Então, PT recebe PTU. Okay? Recebe PTU. Aí pronto. Aí eu fiz... Pode apontar para cá. E apontou para o U aqui agora. Ok? Então, eu transformei aqui nessa árvore. Agora falta a modificação dos baús, né? Em outras palavras, como eu estou com essa configuração aqui, posso colocar o pt.bal recebe 0 e o pt.d.bal recebe 0, né? Porque está aqui na direita, né? Então, posso fazer essa modificação aqui. pt.bal. Lembra que os nossos campos, né? A chave, aí tem o ESC, tem o D. Eu vou colocar um campo BAL aqui também no nosso nó lá da nossa árvore AVL, tá? Então tem esse campo BAL aqui que é para eu ver se ele é menos 1, 0 ou 1, tá? Então pt.bal recebe pt.bal recebe 0. Ok? Então fiz aqui todas essas modificações aqui para transformar esse cara daqui, né? Nesse outro aqui. Okay? Então é assim que você faz esse balanceamento, né? Então é desse jeito aqui que você faz. Deixa eu só colocar aqui aparecer tudo aí. Pronto. Então essa aqui é o que a gente chama de rotação simples, né? Então a gente vai ver agora a nossa rotação dupla, tá? Assim, aí simples por quê, né? Porque a gente só fez... Porque a dupla, ela parece que são duas rotações simples. A nossa análise aqui foi o seguinte, a gente pegou esse cara aqui e considerou que a inserção foi feita aqui no nosso T1, ok? Só que poderia ter sido feita, né, a direita do U, né? Se tivesse feito a direita do U, aí seria outra análise, ok? Então a gente teria que partir para outra análise. Okay? Então vamos para essa análise agora. Então lembra que a gente vai, depois que a gente inserir, a gente vai precisar desse código aqui, tá? Na verdade, a gente pode separar essas rotações e depois fazer uma análise. Tá? Então aqui é o que a gente chama de rotação dupla. Então, eu vou colocar o mesmo caso aqui, né? Aqui, colocar o P. Do lado você vai ter o U. Aí agora,
a inserção que você fez foi na direita do U, tá? Então, se você inseriu na direita do U, você sabe que tem um nó lá. Vou chamar esse nó de V. Ok? E agora, eu vou dizer que você tem uma certa subárvore T1 aqui. Agora tem a T2 aqui. Tem a T3 aqui. E aqui você tem a árvore T4. Ok? De novo, né? Esse cara aqui é a VL e o T4 também aqui é a VL. O problema que está dando é aqui no nosso P aqui. Aqui no caso tá menos 2. Então aqui você pega menos 2. Agora como você inseriu aqui desse lado, né? Do U. Então esse lado aqui ficou maior do que esse daqui, né? Então aqui eu vou considerar que o BAU dele é 1, tá? Porque fica essa altura menos esse outro cara aqui. Aí esse aqui, né, o V, ele pode ser tanto 0, menos 1, ou então mais 1, tá? Não tem muito o que fazer não, tá? Então pode ser menos 1, 0 ou 1. Ok? Então vamos lá. Então vamos começar aqui a nossa análise aqui. Então o T4 eu vou dizer que ele tem altura H. Para esse outro lado, para dar esse menos 2 aqui, né? Eu tenho que ter o H mais 2 aqui desse lado. Ok? Então, como a altura desse cara aqui é H mais 2 e o lado maior é esse lado aqui, então esse lado aqui tem que ter H mais 1. Como aqui é 1, né? Aqui tem que ter H, né? Porque fica H mais 1 menos H, fica 1, que é como está aqui. Tá? Agora, esses caras aqui, T2 e T3, eu vou ter que tomar aqui esse cuidado, né? Porque ele pode ser menos 1, 0 ou 1. Então aqui eu tenho que ter essas três possibilidades também, tá? Então, se for menos 1, né, é porque você vai ter aqui menos 1, você vai ter aqui H, né? Esse lado aqui ele vai ser maior. Esse outro lado aqui vai ser H menos 1, né? Então, por quê? Porque eu sei que a altura aqui, ó, até o V, ele é H mais 1. Então, um dos lados tem que ter H. Tudo bem? Então, como é que o lado maior vai ser o T2, então eu tenho que botar H nele, porque ele vai vir aqui em menos 1, tá? Então, mas pode ser que seja 0, então tem um H, H, e pode ser que seja 1. Ou seja, eu tenho um H menos 1, H. Ok? Eu vou colocar só aqui embaixo para ficar mais claro, e com outra cor também, porque aqui também está facilitando muito não, né? Então aqui seria o BAU menos 1, seria o BAU 0, essa roda aqui. E aqui seria o 1. Bem, então tenho que fazer a análise com esses três BAUs aqui desse cara, tá? Então, vamos lá, o que é que a gente pode fazer? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora, professor? Agora ficou um pouquinho mais complicado. Tá? Ah, e lembrando que a altura aqui total, né? Vai ser a maior subárvore, né? Que é H mais 2, mais 1. Então fica H mais 3 no caso. Então aqui fica H mais 3. O que é que a gente pode fazer agora, né? Será que se a gente modificasse daquela forma lá, né? Se eu pegasse o P e colocasse para cá, o para cá iria dar certo? Né? O que é que vocês acham, né? E fosse só aquela ideia lá, né? Do aqui e do P aqui. Será que daria certo? Né? Do U aqui vai ficar o T1.
Aí, do lado do P aqui vai ficar o T4. O T1 aqui ele tem altura H. T4 tem altura H. Essa subárvore aqui, ó, toda, você coloca desse lado aqui, com H mais 1. Aí, ó, a altura aqui total desse cara aqui, ó, é o quê? É H mais 2. Por quê? Porque você pega a altura maior que é a esquerda e soma 1. Ou seja, H mais 1 fica H mais 2. Então, o balde desse cara aqui vai ser 2. Então, não dá certo, entendeu? O que a gente tinha feito não vai dar certo. Então, a ideia aqui, ó, é antes de fazer alguma coisa aqui, aqui no meu cara que está dando problema, né? É mais ou menos resolver esse cara que está aqui. Tá? Então, eu faço uma certa rotação para cá, para depois fazer em torno do P. Tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos ver aqui como é que fica aqui, né? Como é que a gente pode fazer isso. Okay? Então, com essa ideia, né? O V ele vai subir, o U vai descer. Aí depois o V que está aqui, ó, ele vai subir para o P e o P ele vai descer. Okay? Em outras palavras, né? O U, não, desculpa, o V, ele foi para o lugar do U, depois ele foi para o lugar do P. Aí, o que aconteceu na verdade? O V subiu para o lugar do P, o P desceu, e o U aqui ele continuou no mesmo lugar, porque ele desceu, depois ele subiu de novo, tá? Então aqui na verdade, né, o U vai subir, não, o V vai subir, o P vai descer, e o U ele vai continuar aqui, tá? Então aqui os menores do que o U não tem jeito, vão ter que continuar desse lado aqui. Da mesma forma, os maiores do que o P também vão ter que estar depois dele. Então aqui você vai ter o T4. Okay? Então, agora T2 e o T3. Eu tenho que pegar esses caras aqui também, né? T2 e o T3. Eu sei que o T2, ó, ele está na subárvore direita do U. Então ele pode ficar à direita do U, tá? Então posso colocar ele aqui, ó. Da mesma forma que o T3 ele está na esquerda do P. Como ele está na esquerda do P, então eu posso colocar ele na esquerda do P, para a gente ter sempre o cuidado, né, da árvore binária de busca. Okay? Então agora, aqui continua sendo a árvore binária de busca, agora a gente tem que ver se vai continuar sendo AVL. Tá? Então aqui, ó, aqui eu vou ter a altura H, aqui eu vou ter a altura H também. Aí agora o T2 e o T3, aqui posso ter H-1, posso ter H, posso ter H-1, H. Então tem essas possibilidades aqui. Independente de qualquer uma dessas possibilidades aqui, a maior subárvore que eu posso ter aqui nesse T2 e T3 é H. Bem, então se aqui for H, a altura aqui ó, vai ser H mais 1. Né? Mas se for H menos 1, professor, aqui, a altura vai continuar sendo H mais 1, porque eu sei que a maior subárvore vai ser ter sempre o de H, tá? Então, a altura aqui, ó, vai ser H mais 1. Então, mesmo vai acontecer para esse lado aqui com essa mesma análise, tá? Então, aqui eu vou ter H mais 1. Então, o BAU aqui do V vai ser 0. Bem, então, o BAU do V vai ser 0. Agora, o BAU desses caras aqui, né, ó, do U e do P, vai depender. Vai depender de quem? Depender desses caras aqui, ó. Bem? Então, vamos fazer essa análise aqui agora, tá? Eu vou pegar esses caras aqui e vou colocar o BAU do U aqui do lado, tá?
Então, se for esse primeiro caso, fica h menos h, dá 0. H menos h fica 0 também. H menos 1 menos h fica menos 1. Vou fazer o mesmo para esse lado daqui, tá? Então, ó, em qualquer um desses três casos aqui, você tem que o U ele vai ficar regulado. Então tá ok. Então vai continuar sendo AVL em qualquer um desses casos aqui. Agora a gente vai ver para esse aqui do lado aqui. Tá, então fica H menos 1. 1 você fica com 1. Então mais 1, né? Então H menos H com 0. H menos H novamente com 0. Então em qualquer um desses três casos aqui, você tem que o P também vai continuar sendo regulado. Tá? Então aqui a gente percebe que resolveu o nosso problema. Tá? Fazer a dupla rotação. Então, rotação dupla. E mais, ó, a altura dele aqui antes... Aliás, depois que a gente inseriu ficou H mais 3. Mas depois que a gente fez essa dupla rotação, voltou a ser H mais 2. Tá? Porque aqui é H mais 1, aqui é H mais 1. Pega o maior deles, soma 1, fica com H mais 2. Tá? Então aqui de fato conseguiu resolver esse problema, né? A dupla rotação conseguiu resolver o que a gente queria, tá? Então vamos lá fazer agora, tá? Aqui vamos resolver aqui esse. Agora vamos lá para o nosso algoritmo, né? Então aqui você tem um PT. Eu vou chamar de novo aqui o PTU, vou dizer que tem um PTU e agora eu vou dizer que tem um PTV aqui, ó. Ok? Então o que é que a gente tem que fazer aqui primeiro, né? Então, eu vou primeiro criar esses caras aqui, né? O PTU e o PTV. Então, o PTU ele é a esquerda de PT. Tem um V aqui, tá? Aqui é PTV. E o PTV ele é a direita do PTU, tá? Então, vou criar aqui. O PTU recebe a esquerda de PT. E o PTV recebe a direita do PTU. Ok, então criei esses dois caras aqui que eu queria. Okay? Então eu tenho que transformar nesse cara que está aqui do lado. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu só apagar esse H aqui que está fora do canto, né? Então, primeiro é o seguinte, né? O U aqui, né? Eu sei que o V ele vai subir e o P ele vai descer, né? Então, como o V ele vai subir, então eu vou ter problemas aqui com a direita do V. Não, do U, desculpa. Direita do U. A direita do U, ó, é para apontar para o T2. Então, esse cara aqui é para apontar para cá para baixo. Então, PTU.D, ele vai receber a esquerda do PTU, tá? Então, P.ESC. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter essa modificação aqui. Também eu não posso mexer com a esquerda do V, né? Eu não posso mexer com a esquerda do V agora, porque se eu modificar esse ponteiro e botar para ele apontar para o U, né? Eu vou ter problema, né? Porque eu vou perder a referência dessa árvore T2. Tá? Então, por isso que não é bom você fazer primeiro essa modificação aqui da direita do lá para você pegar essa referência só para depois você fazer o que você quer. É. Bem, então
Vamos lá. Agora a gente pode mexer com a esquerda dele, tá? Então, como a gente pode mexer, a gente pode fazer isso logo, tá? Então, a esquerda dele vai ter que apontar, ó, pro U, tá? Então, o ESC vai receber PTU. Então, aqui a gente vai estar fazendo isso aqui. Vai estar apagando aqui, né? Ó. Vai estar colocando para cá, para apontar pro U. Então, o mesmo eu vou fazer do outro lado, né? Ó. Eu não posso modificar primeiro esse cara aqui, que é o U, desculpa, a direita do V, porque ele tem que apontar pro P, né? Só que se ele apontar pro P agora, eu vou perder a referência do T3, tá? Então, o T3 ele vai ter que ser filho de quem? Então, o T3, ó, ele é filho da esquerda do P, ok? Então, a gente tem que, a gente tem que fazer isso, né? Então, o ESC vai receber. Ok? Então, a gente vai estar fazendo essa modificação aqui, né? Ó. PT à esquerda do PT vai apontar para a direita do V. Okay? Então, a esquerda do PT vai apontar para a direita do V. Ok? Agora a gente pode mexer com esse ponteiro aqui, que é a direita do V. Tá? Então, a direita do V vai apontar para o P, que é o nosso PT, né? Então, direita. Ok? Receber o PT. Então, depois que receber esse PT, a gente vai apagar aqui, né? E vai colocar para cá assim, ó. Vai apontar pro P. Okay? Então, a gente fez essas modificações nesse ponteiro, só que o PT ele tá apontando ainda para cá, ó. Eu quero que ele aponte pro V, né? Então, para isso, né, o PT vai receber o PTV. PT recebe PTV. Aí aqui em cima, a gente vai tirar o cara daqui, vai fazer ele apontar para cá assim, ó. Então aqui no final das contas, o PT ele vai estar para cá. Ok, então a gente já fez todas essas modificações aqui, não dos baus, ok? Então a gente vai ter que ver os baus agora, tá? Mas dos ponteiros a gente já deixou ela a variabilidade de busca, né? A VL também, só que ainda falta modificar os campos do BAU, tá? Então, primeiro é o seguinte, o BAU do cara, né? O BAU desse... Na verdade, aqui a gente tem a gente só precisa, na verdade, saber do BAU desse V, né? Ele é igual a 1, ou então menos 1, né? A gente não precisa analisar esse caso aqui não, né? Realmente aqui não, de fato, não precisa desse caso mesmo que não, né? Então, esse caso aqui, eu vou deixar aqui, eu só vou riscar assim. Mas por que, professor? Por que não é realmente necessário a gente fazer essa análise, né? É porque, porque como a gente fez a inserção de um dos dois lados, né? Teve que modificar a altura, né?
Então, não faz sentido quando você deixa H e H. Ou seja, um lado tem que estar maior do que o outro. Porque como você aumentou a altura, né? Então, não faz sentido você ter adicionado a altura ali e ter a mesma, né? De um lado e do outro, né? Ou seja, você tem que estar ou tá para um lado ou então tá pro outro, né? Então aqui no caso a gente fez essa análise aqui, mas realmente ela não é necessária, tá? Não é necessário. Esse caso aqui não, ele não vai ocorrer. Ok? Então vamos lá pensar, né? Quando ele é menos 1 e quando ele é 1, tá? Então vamos pensar que quando ele é 1 tá aqui embaixo, né? Ó, e quando ele é menos 1 ele tá aqui em cima, tá? Então a gente vai olhar para o baú dele, né? A gente não colocou, embora eu tenha colocado o baú dele aqui 0, é porque a gente sabe que ele vai ser 0, mas no caso a gente não fez essa modificação para 0, né? Ele pode ser menos 1 ou 1. Então ele está nessa situação aqui ainda do lado esquerdo, tá? O baú do V, né? Então pronto, a gente tem que pegar esses valores aqui para fazer a modificação desses dois aqui, do U e do P, só para depois colocar o baú dele para ser 0. Ok? Então vamos lá fazer aqui. Agora essa modificação do baú. Se P baú igual, eu vou colocar 1 aqui. Então, você vem para cá. Ó. O 1 é quando é esse aqui de baixo. Ó. Então, o do U fica igual a menos 1 e o do P fica igual a 0. Okay? Então, vamos fazer essas modificações aqui. Então, lembra que quem tá apontando para o U aqui, ó, a gente está com esses ponteiros aqui. Ó. É o PTU e ninguém está apontando lá pro P aqui diretamente, tá? Mas você consegue chegar nele através do V, que aqui eu tenho um PT, né? Então é o pt.d aqui no caso, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, o PTU recebe menos 1. Não, recebe menos 1, que é esse cara aqui. O outro que é o PT. Aqui no caso é o pt.mal, professor. Exatamente, é o PT, o bal. Eu tô modificando os baus agora, né? Ponto bal recebe 0. Ok? Então é 0 aqui, ó. PT dele. Bem, então é isso. Então, se não for 1, é porque vai ser menos 1, ok? Se for menos 1, aí eu vou ver aqui de novo, não. O menos 1 é esse caso aqui de cima, ó. O vai ser 0 e o P vai ser mais 1, tá? Então, o qual 0, PT qual vai ser 1 positivo. Ok? Então, fiz essas modificações no U e no V. E no P, desculpa, né? Agora eu tenho que fazer o do V, que é U, né? Então, PT pau recebe 0. Ok? Então, basicamente é isso daqui, tá? Esse ficou um pouco maior. Deixa eu ver se dá pra colocar. Dá pra gente colocar. Ok. Basicamente, essa aqui é a nossa rotação dupla. Tá? Então, é assim que a gente faz a nossa rotação. Então esses algoritmos aqui, ó, lembra que a gente sempre fez rotação para aqui nesse sentido que é, vamos dizer assim,
daqui para lá, então seria para a direita, tá? Então aqui a gente fez a rotação simples à direita, então a dupla à direita. Então, os outros casos, eles são análogos, que seria para você fazer para o outro lado, ou seja, para a esquerda, né? Você tem que analisar esses casos aqui também lá para a esquerda. Só que eles são bem análogos, é só você trocar a esquerda por direita, né? Essa ideia de esquerda por direita que você vai ter exatamente o que você quer. Ok? Então, eu vou chamar esse algoritmo aqui, né, para você fazer ele de caso 1, tá? Então, o caso 1 é de uma rotação simples ou dupla para esquerda. Caso 2 eu vou deixar como exercício para você fazer, seria o para rotação simples ou dupla à esquerda, tá? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente dar continuidade, tá? Então, aqui o caso 1, né? Você vai ter o PT e o H. Então, lembra o que é esse PT? Ele é o ponteiro, né? Que está apontando para o nó que você quer fazer a rotação. Tá? Lembra que ele é o único que está dando problema lá, que é a tua raiz, né? E as subárvores dele são árvores AVL, tá? E o que é esse H, professor? Eu vou colocar ele para CV se a altura modificar após a rotação. Aqui no caso, ele sempre vai ser ele sempre vai ser falso, né? Porque depois que você insere, a gente faz a rotação, né? Ou seja, você insere, aumentou a altura, aí depois que você faz a sua rotação, a sua altura volta a ser a mesma original, né? Então você inseriu, a altura aumentou, você rotacionou, a altura voltou a ser o que era antes, né? Ou seja, você não modificou a sua altura depois que você fez a rotação, não, tá? Em ambos os casos aqui, a gente tem que ele vai ser falso, tá? Porque ele não modificou a altura, tá? Só que quando a gente for ver o do remover, aí sim, né? Aí a gente vai ver quando a gente for fazer rotações lá pro remover também, tá? Então, vamos aqui dar prosseguimento aqui. Então, esse aqui basicamente é o nosso algoritmo, tá? Então, eu tenho o PTU tanto na rotação simples quanto na dupla. Aí foi por isso que eu botei logo PTU recebe pt.esc e sempre ele está lá na esquerda, né? Aí o que vai diferenciar uma rotação da outra ou não é o BAL do U, né? Então, se ele for menos 1, ele vai cair no caso da rotação simples, que a gente resolve do jeito que está aqui embaixo. Tá? Então, aqui a gente resolve do jeito que está aqui embaixo. Mas, ó, essa linha 20 aqui, ó, essa linha 20 aqui, você tem que o pt.bal, ele vai ser 0, tá? Então, se você for ver lá novamente, o pt.bal, ele é 0, né? Tanto na rotação dupla quanto na rotação simples. Aí foi por isso que eu coloquei logo ele aqui nessa linha aqui de baixo, tá? Então, aí você fez esses procedimentos aqui, você fez essas modificações para a sua rotação simples. Se o PTU.bal não for menos 1, é porque ele vai ser 1 positivo, né? Ou seja, ele vai, eu vou estar no caso da dupla rotação. No caso da dupla rotação, eu vou resolver desse modo como está aqui embaixo, tá? Então, eu vou ter que fazer essas modificações aqui. Tudo bem? Lembrando só um detalhe aqui, né? Aqui eu botei aqui para o pt.bal receber 0, né? Aí se você for ver aqui, ó, quando a gente fez aqui, ó, coloquei aqui, ó, eu não coloquei pt.bal, eu coloquei pt.di.bal. Ah, professor, então tá errado? Não. É porque antes de fazer esse se não aqui, eu fiz o pt receber o ptv. Ok? Ou seja, eu modifiquei o meu ptv aqui. Tá? Aliás, eu modifiquei o meu pt aqui. Tá? Eu modifiquei o meu pt para ele ficar apontando para o ptv. Aí quando você vem aqui, ó, aí você vem aqui que antes do se não, eu não fiz essa modificação do pt
para ele apontar para o PTV não, ou seja, ele está apontando para o mesmo cara lá que eu quero, tá? Então foi por isso que eu botei pt.bal recebe 0 aqui. Aí só depois do se não que eu coloquei pro PT receber o PTV, ok? E claro, né? Aqui depois tinha pro meu pt.bal receber 0, né? Ok? Então, basicamente são essas modificações aqui que dá pra gente fazer, né? Então, lembra também, ó. Ah, professor, o senhor colocou pt.bal aqui para ele receber 0 aqui, não foi? E na verdade era para você ter feito com PTV. Que tá aqui, ó. PTV recebe pt.bal. Só que o meu PTV, né, ele o PT ele também tá apontando para ele, ó. Então que tanto faz eu usar o PT como o PTV. Tá? Então, só para você entender que essas modificações aqui que tem, né, que eu fiz aqui para escrever aqui esse código, tá? Que ele tá correto também. Então, aqui eu fiz algumas modificações para ficar com menos linhas, entendeu? E também para ficar mais claro aqui o que a rotação simples e dupla elas têm em comum, tá? E claro, a última coisa, o H ele vai receber F, né? Porque lembra que depois que você fez a rotação, a sua altura voltou a ser a original. Ok? Então esse aqui é o caso 1. Eu vou deixar o caso 2 como exercício, tá? Para você fazer. Agora a gente finalmente vai para o algoritmo de inserção, tá? A gente vai pegar o inserir AVL. Então aqui o X vai ser a chave que você vai querer inserir, o PT vai ser um ponteiro para o nó raiz lá da sua AVL, então para alguma sub-árvore que está lá, tá? E o H, né, de novo, ele vai ser verdadeiro, né, se a altura ela foi modificada após a sua inserção, ou então F em caso contrário. Então, se você inseriu para a esquerda e a altura modificou lá na esquerda, você vai ter que modificar o BAL do cara, né? Porque lembra que o BAL ele é calculado pela altura esquerda e direita, então por isso que o H aqui ele faz total sentido. Ok? Então vamos lá continuar aqui. Então eu vou fazer esse algoritmo aqui recursivo e eu vou fazer a busca dentro dele, né? Lembra que a gente viu a árvore binária de busca, a gente fez um algoritmo buscar, depois inserir e o remover. Aqui no caso eu vou fazer a busca no próprio algoritmo inserir, tá? Então por isso que a gente não está fazendo a busca antes. Então vamos lá. Então se PT ele der lambda, então aqui seria o caso de você ter uma árvore que ela está vazia, tá? Então você simplesmente inicia o nó e bota que o H, né, ele vai ser verdadeiro, ou seja, você pegou um certo cara lá e você botou lá, inseriu, né, ele está se a sua altura era vazia, agora ela vai, aliás, se a sua árvore ela era vazia, agora você vai ter um novo nó a mais e a sua a altura passou de ser de 0 para 1 aqui no caso, né? Então aqui o V ele vai ser verdadeiro. Iniciar nó aqui basicamente seria você criar um nó, você colocar o PT para você apontar para esse nó, você colocar o X dentro desse PT, você coloca o ESC e o D para nulo, né? E o BAL dele vai ser 0, tá? Porque como ele é uma folha, né? Então você vai ter que o BAL dele vai ser igual a 0, tá? Então, se isso não acontece, ou seja, o seu PT ele não é nulo, então você vai fazer alguma coisa, tá? Então, se o x é igual ao pt.chave, aqui nesse caso você não vai inserir. Então, lembra que a gente só está fazendo, trabalhando com chaves distintas, tá? Então, todas as chaves que está dentro da árvore tem que estar diferente. Tá? Então, aqui nesse caso você simplesmente coloca elemento encontrado e você para, você não faz mais nada. Você não tem o que inserir porque o cara já está lá.
Então aqui no caso você fez a busca, né? Você achou o cara e não faz sentido ele estar lá. Mas, né? O x ele pode ser menor do que o pt em ponto-chave. Então nesse caso aqui ele tem que estar na esquerda, né? Os menores têm que estar na esquerda. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer a inserção lá na esquerda do PT. Então chama seria AVL xpt.esc e você vai passar o H. Aí esse H aqui é o que vai ser interessante aqui para a gente. Tá? Aí por que, professor? Porque pode ser que você inseriu o cara lá na esquerda e a altura ela foi modificada. Tá? Então, se o H der igual a V, né, então repare que aqui está um pouco... não era necessário eu botar H igual a V, era só necessário colocar só o H direto, né? Porque se o H ele for verdadeiro, né? Se é H, então seria só assim, né? Mas aqui eu estou deixando para ficar mais didático, né? Então, se a altura da sua subárvore esquerda ela foi modificada, então você tem que fazer algumas modificações aqui no BAL, ou então alguma rotação, tá? Então vamos fazer isso agora, tá? Então, caso, né, o PT BAL ele seja 1, aí você vai ter assim, ó, você vai ter aqui a sua árvore, né, ele vai ter 1. Ou seja, a subárvore tá aqui do lado direito vai ser maior do que o que está no lado esquerdo. Então vai ser exatamente assim. Então você tem esse cara para cá, tem esse cara para cá, tipo aqui é H, vai ser H menos 1, né? Porque fica H menos esse cara aqui vai ficar 1. Ok? Então aqui nesse caso você inseriu para a esquerda, né? Então você inseriu desse lado aqui, né? Ó, do lado de cá. E o que foi que aconteceu? A altura modificou. Se a altura modificou em uma inserção, isso quer dizer que ele ficou maior, né? Então aqui, ó, ele ficou maior. Então a altura dele passou a ser, ó, H, tá? Então a altura dele passou a ser H. Então, se agora é H, ficou H menos H, então o BAL dele deixou de ser 1, passou a ser 0. Tudo bem? Então, aqui, nesse caso, você bota o pt.bal para ele receber 0 do jeito que está aqui. Ok? E a altura aqui, depois que você inseriu para cá, ó, ela continua sendo H mais 1. Tá? Antes era H mais 1 porque você tinha H de um lado e H menos 1 do outro lado, então o total seria H mais 1. Então aqui, o H aqui, no caso, né, que é da sua altura, ó, você deixa ele verdadeiro, porque se ele entrar dentro desse if aqui, é porque o H ele continua sendo verdadeiro, e aqui você não vai modificar ele para falso não, tá? Porque lembra que tu tem que modificar o H aqui na tua saída, tá? Ó. Então ele tem que ser ver se a altura ela foi modificada, nesse caso não foi. Ah não, tem que ir para falso, isso mesmo, desculpa, né? Perdão, tá? Então, como ela não se modificou, o H ele tem que ser falso. É por isso que você tem que colocar H para receber falso. Bem, agora o outro caso, quando ele for igual a 0, tá? Então, quando ele for igual a 0, aí é o seguinte. Quando ele for igual a 0, é porque ó, ele está nessa situação aqui. Ele foi igual a 0 porque ele está assim, ó. Então, você tem H de um lado e H do outro. Só que como você inseriu aqui pro lado esquerdo e aumentou, né? Você inseriu para o lado esquerdo e aumentou, então a altura aqui aumentou. Então você passou para H mais 1. Quando você passa para H mais 1, o BAL do cara aqui deixa de ser 0, vai ser H menos 1. Então, por isso, né, que você botou aqui o pt.bal recebe menos 1. Tá? Não deixou de ser AVL, mas a altura ela foi modificada. Então,
esse cara aqui que está aqui do lado, né, ó, que está no seu código aqui, né, o V, o H é V, né, então que ele vai continuar sendo verdadeiro porque a altura aqui, antes, né, ela só vinha até aqui, né, ó. Agora ela vem até aqui embaixo, ou seja, ela foi de H mais 1 para H mais 2. Então a altura foi modificada, você tem que ter essa preocupação e deixa essa variável aqui do seu código, né, sendo V. Okay? Então o outro caso é quando é o menos 1. Tá? Então quando é o menos 1, você tem essa situação aqui. Ó. Exatamente o que está aqui. Okay? Do lado aqui, se você tem uma certa altura, e aqui você tem essa certa altura mais 1. Como você fez inserção aqui para o lado esquerdo e você aumentou essa altura, então passou para ser mais 2 aqui. Quando é mais 2 aqui, você colocou para ser menos 2. Nesse caso aqui, deixou de ser AVL porque senão ficou desregulado. Tá? Então, nesse caso aqui é para você fazer rotação para direita. Bem, por isso que você está chamando o caso 1 aqui. Ó. Caso 1, aí você tem o pt.h, PTH, né, o PT e o H, você bota aqui que ele vai fazer ou uma rotação simples ou então uma rotação dupla para a árvore voltar a ser a VL, tá? Porque no caso aqui, o BAL teria que ir para menos 2. Só que você não vai deixar o BAL ser menos 2, porque senão vai deixar de ser a VL. Tudo bem? Então, é o seguinte, né? A gente vai ter o outro caso aqui, ó, esse senão aqui, que é o caso quando o x ele for maior do que o pt.chave. Então a gente já viu o x ser igual, o x ser menor. Agora a gente vai para o caso do x ser maior. Tá? Então aqui vai ser análogo. Você vai fazer a sua inserção lá para a direita e do mesmo modo que a gente pensou aqui desse lado, você faz a mesma análise aqui, tá? Se foi modificado a sua altura lá da sua direita, você faz esses casos aqui que são análogos a esse outro aqui de cima. Então, lembra que como a gente está aumentando para a direita, né, aqui, a gente vai ter que fazer rotações para a esquerda, tá? Então, por isso que aqui a gente está chamando caso 2. Okay? Então, basicamente, esse aqui é o algoritmo inserir da árvore AVL. Okay? Então, é isso, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês.